Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, presidente do Supremo Tribunal Federal. É um prazer poder tê-lo aqui na nossa casa, em que pese o motivo não seja tão feliz. Mas, de toda sorte, a sua presença sempre nos alegra. Senhores e senhoras, colegas senadores e senadoras, eu gostaria de aqui comentar 3 pontos do meu pronunciamento. Começando o primeiro ponto pelas acusações, pelos pilares que nos trouxeram até aqui em acusação ao presidente Dilma Rousseff e pelo seu impeachment. Repetindo, nós temos 2 pilares que motivaram o impeachment da presidente Dilma Rousseff. São as pedaladas e no que diz respeito à publicação de decretos suplementares. Eu resumo as pedaladas, que na verdade são subvenções que foram pagas aos bancos, porque os juros para a agricultura, pequenos, médios e grandes, são juros subvencionados, são juros menores do que o mercado, para que exatamente os produtores do Brasil possam ter competitividade lá fora. Mas quero ainda lembrar, porque o relator, o senador Antônio Augusto Anastasia, comenta que o Plano Safra foi um desbragado gasto de recursos e que aumentou enormemente os custos para a União. Quero lembrar ao nobre relator que, na verdade, nós chegamos a uma subvenção na safra 2013-14 de 10 bilhões e 800 milhões e na safra 2016-17, mencionada no seu relatório, da ordem de 6 bilhões. Então, houve uma redução na subvenção na ordem de 4 bi, justamente por excesso de zelo e pela situação fiscal, a presidente Dilma Rousseff elevou um pouco os juros para a agricultura. Se isso não fosse, senador Anastasia e demais colegas, nós estaríamos como em 2002, quando a inflação IPCA era de 12,5% e o IPCA de alimentos e bebidas eram da ordem de 18%, muito maior do que o IPCA geral. E hoje nós estamos com a inflação apenas de alimentos da ordem de 2%. Fora o superávit da balança comercial, da ordem de 96 bilhões, que foi graças a esses gastos, que não são gastos, são investimentos, inclusive no estado de Vossa Excelência, Minas Gerais, que é um dos grandes tomadores de recursos do crédito rural brasileiro. Mas encerro o assunto Plano Safra, dizendo que, para mim, ele está vencido, porque o Ministério Público Federal, a última palavra em instância, a não ser que um juiz duvide, mas que não foi o caso, o Ministério Público Federal mandou arquivar o processo, porque reconheceu que não houve crime, que o pagamento de subvenção não é empréstimo, que isso está pacificado. Com relação aos decretos, resumo apenas que, além de Fernando Henrique Cardoso ter feito vários, inclusive descumprindo a meta fiscal, o presidente Lula também editou decretos e agora somente a presidente Dilma está sendo condenada pela prática deste crime em tese. Mas também os peritos do Senado Federal atestaram que a presidente não foi informada que haveria alteração da meta, portanto não houve dolo, portanto não houve crime. Então, houve um efeito neutro, na verdade, com relação aos decretos suplementares e os de contingenciamento. O segundo ponto, antes de passar para o segundo, quero lembrar que, na verdade, essa casa é política, mas é embasada na lei. E a lei, a Constituição e a lei definem claramente quais são os motivos que podem levar um presidente da República ao impeachment. Portanto, os 2 motivos de acusação não procedem, não pela minha palavra, mas pelo Ministério Público Federal e pelos peritos do Senado. Segundo ponto, a presidente Dilma está saindo do governo porque é um governo corrupto. Senhor presidente, o senhor infelizmente deve assistir todos os dias na televisão, que isso não é a prerrogativa de um partido só, infelizmente, em que pese que em todos os partidos temos parlamentares da maior qualidade, mas em todos os partidos praticamente nós temos os bandidos, canalhas, corruptos, sistêmicos do país. Em todos os partidos, quer seja na Petrobras, quer seja nos Correios, quer seja em Furnas, quer seja em todos
Os partidos têm as suas denúncias, estão denunciados e investigados, muitos presos, apesar de que ainda não terminamos todo este processo. Então, senhor presidente, a venda de MPs, a venda e compra, a venda de silêncio nas CPIs, a distribuição de cargos, como na Casa da Moeda, que mencionei aqui um dia desse, o que é que político quer indicando gente para a Casa da Moeda. Enfim, corrupção não é a prerrogativa de um partido só. Muito ao contrário, a presidente Dilma foi inúmeras vezes atacada, agredida pelo seu próprio partido, por membros do seu próprio partido e de partidos da base para que mudasse o ministro da Justiça, porque ele não tinha controle sobre a Polícia Federal. E a presidente se manteve altiva, manteve o ministro Eduardo Cardoso e se recusou a interferir no trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Portanto, ela deixou livre que eles trabalhassem e que aqueles que fossem culpados, que paguem pelos seus crimes. E terceiro e último ponto, senhor presidente, eu quero falar sobre as finanças, como vários aqui já discursaram, sobre a irresponsabilidade do governo da presidente Dilma. Cada governo é um governo, cada um decide pela sua tomada de posição e pelas suas opções na hora de atuar na economia. Fernando Henrique enfrentou várias crises e quero aqui ressaltar que foi um grande presidente do Brasil. Crise do México, dos tigres asiáticos, da Rússia, Brasil, Argentina, racionamento de energia, ataque especulativo do próprio país. Qual foi a diferença de Fernando Henrique com Dilma? Que Fernando Henrique, mesmo aumentando os impostos, em 6 meses ele conseguiu liquidar o assunto no Congresso Nacional, porque não tinha na cabeça dele, não tinha no seu encalço o senhor Eduardo Cunha, que lutava pelo impeachment da presidente Dilma, porque não ganhou os 3 votos do seu partido para se livrar das suas falcatruas. Fernando Henrique conseguiu aprovar as medidas em 6 meses, CPMF, fator previdenciários, ADRU, implantou as metas de inflação e também as outras contribuições como aumento de impostos. O presidente Lula, em 2008, enfrentou uma alta taxa de câmbio, juros altos, queda brusca nas commodities. Em 2009, a China felizmente cresce, o preço das commodities sobe. Em 2010 conseguiu crescer. No governo da presidente Dilma, 2011 foi um ano melhor, as commodities subiram, apesar dos ruídos na Europa e na Grécia. Mas, em 2012 e 2013, nós tivemos uma violenta queda nas commodities no mundo inteiro. Um crescimento baixo no mundo inteiro, ainda a rescaldo de 2008. Em 2013 e 2014, a relação de trocas infelizmente caiu. O preço das nossas exportações estavam mais baixo do que as nossas importações. E a queda da renda e da atividade no país. O preço das commodities em 2013 e 2014 mergulhou para valer, prejudicando todo o país. A crise econômica não foi só uma crise econômica para a presidente Dilma, diferente de Lula e diferente de Fernando Henrique. Ela teve um componente maléfico, que foi seu Eduardo Cunha, que juntou com tudo isso a crise política. 2015, foram medidas fiscais enviadas ao Congresso Nacional e a pauta bomba. A presidente da República foi uma das pouquíssimas presidentes que viveu o terrorismo econômico praticado pelo Eduardo Cunha, por grande parte do Centrão e boa parte do PMDB. O fim do fator previdenciário como ameaça de pauta-bomba, a mudança na remuneração do FGTS, a PEC dos salários da AGU, a PEC que eleva o piso dos profissionais do Sul, a PEC do Ministério da Saúde, a proposta que cria carreiras de analistas técnicos do DPU, a gratificação dos servidores da Justiça, os limites de enquadramento do Supersimples, a remuneração dos cargos em confiança no TCU, o fim da multa adicional de 10% para demissão sem justa causa. Todas pautas de ameaça, pautas bombas, pautas da vingança contra o país, porque eu já disse e repito, para essa turma, não importa que o país vá aos cacos, desde que os cacos fiquem na minha mão. A repatriação que era para ter sido votada em 2015, nós não conseguimos votar e só foi em 2016. A DRU só foi aprovada este ano. A alteração da meta de 96 bi, e eu quero aqui dizer que a ordem era desmoralizar Dilma e colocar um déficit de 170 bilhões. E a conta é simples, a conta é muito simples. De janeiro a junho de 2016, o déficit foi de 34 bilhões.